Boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Pod Forte, o podcast do Lugar Forte. Deixe o seu joinha, curta, compartilhe com alguém que precisa do tema de hoje. E o tema de hoje é o poder do perdão. Meu Deus, que tema, né, Pastor Tiago, Pastor Anderson? Olha só, é um mega de um tema, e você que está entrando aí nesse momento, nesta hora, eu peço para que você já realmente pegue esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, para que possa alcançar os corações, pois o poder do perdão, ele é poderoso para gerar algo, uma paz interior poderosa para sua vida. Algo que está te impedindo, o poder do perdão está aí para você exercer no nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, paz seja convosco, boa noite, mais uma vez com os meus pastores aqui, amigos, mais chegados que irmãos, né? Hoje temos um tema maravilhoso, sensacional, é o tema ao qual eu sou suspeito a falar, porque passamos por muito... experiências, né, dentro da igreja local de perdoar. Então sabe que é necessário hoje para trazer o rompimento. É um rompimento mesmo para você que quer avançar. Amém. Então eu acredito que será uma noite incrível aí. Eu creio também, Pastor Anderson, Pastor Tiago. E iniciando aqui já, nós vamos para a palavra, né? Nós estamos nesta série de revelar aqui através do Espírito Santo o poder de algo, o poder de uma atitude, o poder de algo que o Espírito Santo ele causa em nós. Então acompanhe com a gente. Hoje eu quero deixar aqui já, pastores, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meu Deus! É poderoso. Quem está dizendo aqui é o próprio Jesus. Né, Pastor Tiago? A gente Exato. vê que se a gente não perdoar, Deus não vai nos perdoar. Ah, mas Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Sim, para perdão daquilo que para o homem seria imperdoável, mas Jesus entregou a vida dele para perdão dos nossos pecados. Só que não adianta nada Jesus pagar o preço e nos entregar o seu perdão e nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem. Exatamente. Eu sempre digo que maior é aquele que perdoa. E olha só, nesse verso que você acabou de mencionar, nós conseguimos entender que o perdão, ele não é literalmente um sentimento, é uma escolha. Uma decisão. Ou seja, não é um sinal de fraqueza, mas de força. Porque se realmente, e obviamente o maior exemplo disso é Jesus Cristo dizendo na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós entendemos sobre a palavra perdão, sobre o significado e o que essa palavra nos traz, é exatamente isso. Não é nada além de uma escolha que você toma através daquela situação e circunstância que está acontecendo na sua vida. Ou seja lá o que for, a pessoa te magoa, um exemplo, né? A pessoa ela te magoa, aquele ente querido seu te magoou por muito tempo, aconteceu alguma coisa na tua família que não te agradou e que aquilo ficou dentro de você. Estou externando agora numa maneira mais figurativa de dizer. Sim. Então, quando nós entendemos que isso aconteceu em nossa vida, o poder do perdão, quando você passa a fazer isso, a perdoar essa pessoa, independente se foi você ou não, a própria palavra diz que ela te liberta. Perfeitamente. É o poder de libertar. Né? Exatamente. Qual é o poder que o perdão causa em nós? O poder de libertar, o poder de curar, o poder de sarar, né? Porque nós vemos, como você estava falando, quando alguém nos fere, aí é uma decisão nossa, se a gente vai deixar aquela ferida aberta dentro de nós, Exato. ou se nós vamos permitir que ela se feche através do perdão. Eu lembro de uma frase, não sei de quem que é, mas que falava assim: talvez o perdão seja o pano que limpa a sujeira que deixaram na gente. Olha.
né? É uma forma didática Sim. de dizer. Mas nós vemos que Jesus, ele limpou todas as feridas. Ele tomou sobre si todas as feridas. Injustamente. Injustamente. Para quê? Para nos dar o seu perdão. Exato. Para nos trazer libertação. Então, se Jesus, perfeito, sem mancha, sem mácula, né? O ser humano, o único ser humano perfeito que existiu, Jesus. Porque ele também era, né? Ele era Deus, mas também tinha sua parte humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Para nos provar que nós conseguimos sim perdoar. Se ele não... mas isso é imperdoável. Mas ele perdoou. Exatamente. E dentro da Bíblia, pastor, rapidamente, nós conseguimos entender uma grande situação sobre o poder do perdão na família, por exemplo, na vida de José. Ele foi injustiçado, foi lá preso, teve todo o seu processo. E aí quando nós conseguimos entender aquele momento da família dele, o que gerou o perdão? A reconciliação. Ou seja, a palavra diz que em Gênesis 50, 20, a seguinte forma: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só. Meu Deus, o poder do perdão. Ele teve isso em família. Porque nesse contexto que vocês estão falando, Paulo já falou na carta aos Efésios, né, no capítulo 4, versículo 32. Ele fala assim: sejam bondosos e compassivos, né, para com os outros, porque assim, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Se ele fala assim, não é perdoou por Cristo, é em Cristo, trazendo uma alusão dessa libertação, tipo, pra gente se libertar. Quando a gente fala assim que o perdão traz libertação, automaticamente a gente vai em Salmos também. Em Salmos ele fala no capítulo 32, versículo 1, ele fala assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões e os seus pecados perdoados. Ou seja, o perdão, ele traz tanta efeitos. Com certeza. Libertação, alegria, né? Ele fala assim, paz com seu irmão. Então assim, o perdão, ele tem um poder literal mesmo e causa um efeito maravilhoso. Se a gente começar a destrinchar aqui, e o que a gente está fazendo, vai trazer muita coisa que o perdão faz. O efeito em cima dele. do que o pastor Tiago estava falando e meditando hoje, quando José, né, como foi lido aí, o perdão que ele deu aos seus irmãos foi para a libertação de muitos. Por quê? Porque José, ele foi levantado como um libertador também. Exato. Né? Um libertador numa terra estrangeira, onde ele, através da sabedoria que Deus deu a ele preservou uma nação. Exatamente. E também preservou a família dele, que tinha jogado ele naquela situação. Exatamente. Naquele buraco. Depois ele foi jogado na cadeia. Eu tenho certeza que se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, a sua família, ele não teria o poder de governar. Sim, como ele recebeu de Deus. Com certeza. Entendeu? Porque se o coração dele fosse preso... Exatamente. Porque a falta do perdão, ela nos prende. Exato. Muitas pessoas estão presas... Preste muita atenção nisso. Muitas pessoas estão presas, ou talvez você que está nos ouvindo está preso a alguém, está preso a uma situação, e como o pastor Anderson disse, não rompe, não avança, porque a falta do perdão, ela te deixou cativo, te deixou preso, te deixou presa. Então você fica preso num sentimento, preso no que fizeram com você, preso no que deixaram de fazer por você, preso numa palavra que algum dia, né, hoje nós vemos as pessoas que são traumatizadas por palavras que elas ouviram há muitos anos, talvez do pai, da mãe. Uma palavra que foi dita há tanto tempo e a pessoa não consegue avançar porque ela está travada por aquela palavra que ela ouviu, que ela recebeu. Sim. Por uma rejeição que ela teve, por uma ilusão. Exato. Que ela passou. E José, se ele fosse ficar preso no que os seus irmãos fizeram com ele jamais avançaria e jamais poderia ser um governador.
Com Porque certeza. só governa quem é livre. Exatamente. É muito interessante. Só governa quem tem o coração livre. Então, se você quer governar, você tem que perdoar. Só governa quem é livre. Olha só, que maravilha, hein? Você viu que Jesus, na sua própria oração, ensinar aos seus discípulos, tem um trecho que ele fala assim: perdoa seus dívidas. Mas não é sentido figurado financeiramente só, perdoar as dívidas, mas perdoar quem te ofende, as ofensas. Porque no capítulo 18 de Mateus, ele está ensinando, né, sobre o perdão com os seus discípulos, e Pedro indaga ele, falou assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Exatamente. Aí ele falou assim: 70 vezes 7. Ele não está falando de tolerar ou o mal que fizeram pra você ou esquecer. Tranquilo, isso aí a gente não esquece. Mas ele fala assim: se livra do ressentimento, do peso que o perdão, que a falta do perdão vai fazer em você. Então, não tem um limite de você perdoar. Você pode ter feito mal pra mim, eu posso te perdoar. Não quer dizer que eu vou tolerar ou esquecer ou ficar ressentindo aquele sentimento que vai me amargurar, que vai me fazer triste, que vai me deixar mal. Então, Jesus está ensinando, falou assim: não tenha limite de perdoar. Perdoa e segue a sua vida. Tira esse peso de você. Você está se libertando. Quem está amarrando é a pessoa que está com falta de perdão, né? Exatamente, porque o perdão, ele nos leva ao arrependimento e nos dá uma nova história. E quando nós entendemos isso, inclusive na própria palavra de Deus, nós também encontramos naquela mulher adúltera. Por exemplo, os líderes religiosos queriam apedrejá-la, mas pelo perdão de Cristo naquele momento, ele disse a ela: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que ele fez? Alguém jogou a pedra? Não. Então. E aí ele disse à mulher, falou: olha, vai e não peques mais. Ou seja, você está perdoada, os seus pecados estão perdoados. E ali iniciou-se uma nova história para aquela mulher. Olha só que interessante. Nos leva a um arrependimento de tal situação que nós às vezes fizemos ou estamos mediante aquela situação, e nos dá uma nova oportunidade, uma nova história de recomeçar, de começar do zero, assim como você deseja pensar. Mas o perdão, realmente, quando ele libera quando você libera ele, você sai de uma cadeia espiritual. Exatamente. Isso é poderoso, isso não é brincadeira. Porque quando a pastora fez aquela ilustração didática, a primeira coisa que vem à minha mente é assim: como um perdoado não consegue perdoar. Exato. Entende? Como você é um perdoado, você foi um perdoado. Jesus perdoou os seus pecados. E como você não consegue perdoar? Ah, mas eu tenho orgulho, eu tenho mágoa, não foi com você. Sim, eu sei. Einstein sempre fala assim: todo mal é julgado, exceto quem assente, né? Então todo mundo sabe o mal que fizeram pra mim, a dor que eu passei. Sim. Só eu vou saber. Mas eu sei que é possível, através da palavra em Cristo, sim, em Jesus, é possível perdoar. Com certeza. Eu lembro, eu também, agora que você tá falando sobre essa questão, eu me lembrei de Estevão sendo apedrejado. Sim. Ele menciona na palavra que: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Ou seja, mesmo sendo ali, né, na sua morte, na sua fim, vamos dizer assim, da vida naquele momento, na carne, ele fala, mesma coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E ele, a mesma coisa, ele diz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Olha só, ali ele está querendo enfatizar que eles não sabem o que eles estão fazendo. E ao mesmo tempo ele está querendo dizer assim: Pai, eu vivo, igual Paulo disse, né? Já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, morrer é o quê? Lucro. Uhum. Sabe? Então, quando nós entendemos isso, o perdão que aquele momento, no caso, nem foi liberado numa quesito de morte ali. Hoje, quem que vai sofrer apedrejamento, o que for, e vai falar no meio assim, vai falar assim: olha, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você imagina isso? E é muito sério isso, porque quando estava falando de Estevão, né? De Estevão, um discípulo de Jesus. Exato. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós falamos, né, que nós somos cristãos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Olha a característica de Estevão, Pastor Tiago, que
ele faz igual o seu mestre. Exato. Porque se Jesus disse, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo morto, apedrejado, ele também pede àqueles que estavam o apedrejando. E a gente quer dizer que somos cristãos ou queremos ver a glória de Deus, porque Estevão estava vendo a glória de Deus. A Bíblia diz que no momento em que ele está sendo apedrejado, ele vê o nosso Senhor e Salvador de pé. É muito forte. E ali ele poderia ter fechado o céu sobre ele se ele não perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo. Mas no momento final da sua vida, ele manifestou perdão. Olha o poder do perdão. De acessar mesmo a glória de Deus. Exatamente. E a gente vê que Pedro também, quando ele está aprendendo com Jesus, e Jesus faz, né, algumas ilustrações, sempre Jesus falando em parábolas para mastigar bastante, para que eles entendessem, né? Fala daqueles 2 servos que foram perdoados, né? Um tinha uma dívida grande, outro tinha uma dívida pequena, e o Senhor vai e perdoa os 2 servos de maneira igual. E aí ele pergunta: qual o servo que vai amar mais? Aquele que foi mais perdoado. Exato. Mas ele vê que também ele faz a ilustração de que o servo que foi perdoado, ele não perdoou. Exato. E o Senhor foi lá e retirou o perdão dele. Então é muito sério. Ah, mas isso que fizeram comigo é imperdoável. Mas coisas que você também fez, que poderiam ser imperdoáveis ou podem ser imperdoáveis, o Senhor te perdoou na cruz do Calvário. Então a gente tem que entender que um dos poderes do perdão é nos fazer acessar a glória de Deus, é nos fazer morar no céu. Sim, lógico. Porque se eu não perdoo, nós vamos ver na palavra também, quando Jesus ele chama a atenção, antes de você oferecer algo ao Senhor, antes de você ofertar, sim, no altar, né? Deixa a sua oferta diante, resolve, perdoe. Porque se você quiser ofertar, se você quiser dizimar, se você quiser fazer algo para Deus, se você quiser adorar a Deus, se o seu coração estiver travado Deus por causa do que alguém fez ou deixou de fazer, seja recente, seja no passado, exatamente, pastor, Deus não vai receber. Deus não recebe. A Bíblia diz que ele não recebe. E se eu não perdoar, o perdão não vai me alcançar. Ou seja, Deus deixou claro na palavra dele que o perdão ele é via de mão dupla. Se você recebeu, você tem que dar. É uma lei. Se você recebeu, você tem que dar. Se você recebeu perdão, você tem que dar perdão. Né? Se você foi salvo, você tem que ser um instrumento de salvação. Se você foi curado, você tem que ser um instrumento de cura. Então, o poder do perdão entra também o poder de acessar a glória de Deus. De depois dessa vida aqui, você estar diante de Deus face a face. Com o coração livre. E são muitas as situações da vida que nós passamos, né? Desde que estamos no ventre da nossa mãe, né, nós recebemos na gestação já tudo que os nossos pais ou mães passaram, deixaram de passar, né, as necessidades e tudo mais. Aí vai crescendo, aí tem, né, quem tem pai, quem não tem mãe, ou quem o pai acabou tendo que, né, se ausentar, ou não teve, mas quis se ausentar, ou a mãe, ou situações que trouxeram travas, mágoas, tem que perdoar. Exatamente. Nossa, mas é difícil, sim. Por isso que não é um sentimento, é uma decisão. É uma das decisões, eu digo, mais difíceis de se tomar, é a decisão de perdoar. Sim, a gente não está falando que é fácil, né? E para os nossos ouvintes, né, eu acredito que passou por várias situações, né, familiares, né, de várias situações, e eu quero falar de uma situação bíblica aqui. Eu acredito que vai movimentar a nossa mesa aqui, que é muito interessante. E talvez você que está nos ouvindo aí, acredito que você sofreu alguma decepção, tanto com pessoas da igreja, com familiares,
E a Bíblia nos fala de um filho, né? Capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho, do filho pródigo. Quando ele pediu a sua parte, né, pastora? Foi viver as suas aventuras, né? Tomou suas decisões pessoais, e quando ele tomou em si, ele falou assim: não, pequei, não é para mim esse lado não, e eu preciso retornar. Quantas pessoas estão precisando retornar, só que há um bloqueio nesse retorno, porque acha que não merece o perdão, e realmente nós não merecemos o perdão é agraciado, mas Jesus está chamando você de volta. Jesus está chamando você de volta para te perdoar. Ele quer receber, porque o filho pródigo, ele voltou, retornou e pediu perdão. E o pai, de braços abertos, estava lá pronto para recebê-lo. Ele não importa se você se afastou, se você está distante, ele está de braços abertos, querendo você de volta, para te perdoar. Ah, mas eu passei por isso, passei por aquilo, esquece. Deus está te esperando novamente, né, pastora? Aleluia. Porque Ele sabe que o perdão causa isso, causa um retorno, meu Deus, causa um impacto, né, de volta. Ele quer a restituição entre a ligação entre o pai e o filho. Tá aí o poder. O poder restitui. O maior poder do perdão é a salvação. Exatamente. Ele retornou e todo mundo... É a salvação. Não se preocupe que as pessoas vão pensar. O que o pai fala, né? Vamos fazer uma festa. Exatamente. Porque um filho meu estava morto. Glória a Deus. Mas agora ele vive. Uhum. Porque mesmo que ele tenha feito tudo isso, o pai estava esperando ele de volta. Um filho não nasceu para viver dos restos dos porcos. Exatamente. Ele nasceu e o perdão, para estar pastor Anderson, ele é tão poderoso que é o que nos fará morar no céu com Jesus. Exatamente. É por causa do perdão. Do perdão de Deus, né, pastora? Então o maior poder, vamos dizer, do perdão é a salvação. Exato. Porque sem o perdão nós não alcançaríamos. Exato. E nessa linha eu vou dizer a todos vocês que o poder do perdão, ele não transforma o passado, ele não muda o passado, mas ele transforma o seu futuro. Isso, quando nós entendemos, nós sabemos que nós confiamos em alguém que é maior, uma força sobrenatural maior que nós. Nós aprendemos a não confiar nas forças dos nossos braços, mas confiar na força que vem de Deus. A força que vem de Deus, ela é capaz de te dar o poder do perdão. Porque se você, até por você mesmo, sozinho, você não consegue. Mas com o Espírito Santo que está conosco hoje, ele nos ajuda a exercer o poder do perdão sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, diante da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o maior perdão de Deus todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando nós entendemos isso, é um perdão tremendo. Nos garante a vida eterna. Quem não está em Cristo, condenado já está. Mas se você resolve acertar a Cristo, perdoado você está e caminhando para a eternidade, salvo estará. Então, quando nós entendemos que quando você, além de exercer, você recebe o perdão de Deus, é algo sobrenatural. É algo divino que vem e transcende a nossa vida e eleva, assim como a palavra de Deus nos diz, eleva os nossos olhos ao monte, que é de lá que vem o nosso socorro. Então, se na tua família, na sua casa, você esteja passando por algo que está te impedindo, te travando, faça o que Deus tem preparado para você e o que Ele já te instruiu através da palavra dEle. Libere o perdão que está dentro de você e aceite o perdão que Deus já te deu na cruz do Calvário. Muito Amém. Bem. Olha só, vários poderes, né? É o poder de curar, como nós falamos. E o perdão, falando de cura, né? A Bíblia fala sobre as raízes de amargura, né? E você já pode pegar aí nessa mesma linha. Uhum. As raízes de amargura, o que é? É a falta do perdão. A falta do perdão nos adoece. Traz dentro do nosso coração raízes de amargura. Coisas que nós guardamos, palavras,
sentimentos ruins que vão sendo gerados, né, por uma situação que você passou, por algo que alguém te fez, seja no passado, seja no presente, algo que alguém está fazendo. Talvez você está passando por uma situação difícil, uma situação de ofensa, uma situação de humilhação, seja na família, seja no trabalho, e dentro de você já está gerando essas raízes, porque você não consegue sair dessa situação, você não consegue sair, você está subjugado, está embaixo dessa situação, dessa pessoa, e dentro de você o ódio está crescendo por ela, está crescendo o rancor, e coisas ruins estão sendo impregnadas dentro de você. Então o Senhor te chama neste momento, através desse episódio, nos chama, nos convida a perdoar. E muitos dizem assim: mas se eu perdoar eu tenho que conviver, eu tenho que tolerar, eu tenho que... Não, você não precisa tolerar, você pode seguir sua vida, você pode se afastar, você pode, seguir o seu trajeto, o seu percurso, longe da pessoa que humilhou, que maltratou. Porque é lógico, ninguém tá falando que você vai perdoar e você vai ficar na presença da pessoa que ainda está tendo esse tipo de comportamento que ofende, que machuca. Não. Mas você segue o seu destino, você sai de cena, você segue a sua vida sem levar o que essa pessoa fez pra você. Você deixa com ela e entrega ela nas mãos de Deus, que Deus cuida. E olha só, a palavra perdão, eu me lembro de uma pregação de Charles Spurgeon, que ele disse que guardar o rancor guardar o rancor, né, é carregar um peso que Deus nunca pediu para você carregar. Ou seja, Deus, ele não pede para você carregar o rancor. Você mencionou do rancor, sabe, daquela situação, daquela pessoa que às vezes e você não quer perdoar. Então quando você guarda esse rancor, Deus não tá falando para você continuar guardando. E na verdade ele nem falou para você guardar, mas pesa na tua vida. É uma carga, né? É uma carga. A falta de perdão te sobrecarrega. Exatamente. Quando Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Exatamente. E uma dessas cargas é a falta de perdão, eu vos aliviarei. Como que ele nos aliviou já? Nos perdoando dos nossos pecados. Eu costumo derramando dizer o sangue dele por nós. Que o idioma do perdão é a graça. Sim, e a falta de perdão paralisa. Olha só que interessante, paralisa literalmente, porque episódio passado a gente falou sobre... Pesa, paralisa e se não houver o perdão, mata. Exatamente. Episódio passado nós falamos sobre o perdão da cura, certo? Falamos sobre o perdão da cura. E a cura, ela é interligada ao milagre do perdão. Porque em Lucas capítulo 5, ele fala isso. Sim, lembra quando nós falamos semana passada sobre o episódio? O paralítico, na hora que ele foi com seus irmãos, amigos, entrando no teto lá, e ainda os religiosos indagaram a Jesus. Falou assim: quem é ele para perdoar os pecados? Porque ele falou assim: perdoados são os pecados. E eles questionaram, ele falou assim: o que é mais fácil eu te dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levante e anda? Você entendeu? Porque o milagre está interligado à cura também. Exatamente. Então, ao perdão, ficou meio redundante, mas é o que a gente está falando. E esse perdão que Jesus liberou para aquele paralítico, automaticamente libertou ele da paralisia que ele estava. Aleluia. E ele foi curado. Então, o que tem de pessoas hoje que estão paralisadas espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, paralisadas porque não perdoam. E eu falo para você hoje, como Jesus falou: levanta e anda. O que é mais fácil te dizer? Através de Jesus em Cristo, perdoados são os seus pecados. E olha só, que da hora isso aí. Eu peguei isso, você pegou? Uhum. Eu peguei, a gente... Ou seja, você foi... Ou seja, às vezes você fala assim: eu não vou perdoar porque não me pediram perdão. Exatamente. Eu não vou perdoar porque você não sabe o que fizeram. Não, você vai perdoar porque você foi perdoado. Nisso, Jesus te perdoou, Jesus me perdoou.
Então vamos perdoar. Exatamente. E quando nós sabemos disso, nós sabemos que perdoar não é esquecer, mas sim lembrar sem sentir dor. Muito bom. É o seguinte sentimento. Você se livra isso de peso. Quem falou essa frase? Isso aí tá vindo do forno. Mas você viu, pastora, que é um tema tão real. Maravilhoso. E às vezes as pessoas não se organizam esse tema. O tema, esses temas que a gente está trabalhando, os poderes, né, base de da oração, fé, cura, base de oração, tá trazendo alusão e mostrando uma clareza, uma mais experiência pessoal. Exata. Que eu quero deixar aqui, pastor Anderson, é que eu tive na minha vida, né, hoje nos meus 30 e pouquinhos de idade, parece, né? Passando por adversidades, por, né, perseguições, porque a Bíblia diz, né, perdoe aqueles que te perseguem, aqueles que caluniam e injuriam, e a gente que cuida de almas, que ama almas, a gente passa sim por perseguições, por calúnias, injúrias, difamações. E o Senhor me ensinou, um dos poderes do perdão é o poder do crescimento. Quando você perdoa, principalmente aqueles que te perseguem, você cresce. Exatamente. Eu cresci muito, no sentido de amadurecimento. Eu amadureci, cresci, perdoei sim. Hoje eu lembro de nomes destas pessoas que me perseguiram. E eu lembro sem doer. Eu vi que realmente, graças a Deus, como o pastor Thiago falou, por isso que eu tô contando minha experiência. Não é você esquecer, é você lembrar e aquilo não doer mais. E hoje eu consigo falar rindo. Porque era uma situação que eu falava chorando. Né? Porque eu falava chorando de situações que eu passei, porque doía, porque ainda eu precisava perdoar. E hoje eu falo sorrindo, graças a Deus. Então, se você tá passando alguma situação difícil com alguém, estão te perseguindo, ou você também tem que se perdoar, porque às vezes nós temos atitudes que a gente se fere, que a gente se machuca, e se perdoe. Mas ninguém me pediu perdão. Não precisa ninguém te pedir perdão. Perdoe, sabe por quê? Porque Jesus te perdoou, e Ele é o que importa. Ele é o máximo em nossas vidas, Ele está acima de todos. Então, se Ele te perdoou, perdoe, seja quem for. Perdoe o seu passado, perdoe o seu presente, perdoe sua mãe, seu pai, perdoe seus amigos que eram amigos e não são mais. Perdoe seu chefe que gritou com você, perdoe a pessoa que te mandou embora do emprego. Perdoe, porque você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ser curada, você vai ser liberto. Tá aqui alguns, né, dos poderes do perdão, mas o maior poder que o perdão tem é a salvação. Ele traz salvação, ele traz o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos aqui, né, chegando a mais um fim de um episódio maravilhoso, e que você tenha sido edificado, edificada. E se você lembrar de alguém que está precisando perdoar alguém, envie esse episódio para essa pessoa. Amém? Deus abençoe. Pastor Thiago, Pastor Anderson. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez nesse episódio sensacional. Tema espetacular. Poder do perdão. Que você possa ser um perdoador, meu irmão e minha irmã. Acredito que você tenha essa decisão no coração. E independentemente da situação que você passou ou tem passado, independentemente de todas circunstâncias negativas, que você possa adquirir esse perdão em Jesus, em Cristo, porque Ele te perdoou os seus pecados. E eu falo para você, não seja paralisado, não seja travado, rompe, avance, porque o perdão vai fazer isso, vai causar esse efeito, um efeito de bênção. Igual o pastor falou, o perdão é um sinônimo da graça, então um agraciado perdoa. Deus te abençoe. Maravilha! E você que ficou até o final deste vídeo, desse episódio, eu gostaria de deixar uma oração aqui para você rapidamente, para nós encerrarmos com chave de ouro. Eu costumo dizer que perdoar é lançar sementes que frutificam para a eternidade. E quando nós temos isso em mente,
nós sabemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nos perdoou primeiro. Ele está conosco. Então, libere o perdão. Fique aí com o poder poderoso do perdão na sua vida, na sua casa e na sua família. Na verdade, essa oração vai ser um pouco diferente. Eu vou pedir a você que está aí na sua casa, repita comigo esta oração. Amém? Então vamos juntos. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos juntos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu venho a Ti reconhecendo que Tu és cheio de graça e misericórdia, ó Pai. Assim como me perdoastes através de Jesus, eu escolho liberar o perdão àqueles que me feriram. Obedecendo a Tua palavra, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ó Deus. Ajuda-me, Pai, a amar como Jesus amou e a deixar para trás toda mágoa, confiando que Tua graça me basta. Perdoa também os meus pecados e purifica o meu coração, pois em Ti há cura e restauração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fique com este episódio na tua vida e leve ele mais longe que você puder. Compartilha lá no WhatsApp o link, faça o possível para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos no 3 aí. Pode forte, amém? Pode forte! Família forte, igreja forte e o pode é forte. Oh, glória, Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus. Semeando a palavra, transformando vidas aí na sua casa e na sua família.